Meninos e meninas, eu gostaria hoje, tá, que vocês fizessem um exercício de reflexão comigo, um exercício de imaginação. Na verdade, hoje a gente precisa usar bastante a imaginação. Imaginem que o mundo onde a gente vive, o mundo todo, ele é uma cidade, certo? O mundo é uma cidade, os continentes são bairros e os países são casas. E aconteceu uma determinada coisa ali entre os moradores dessas casas, desses bairros, entre 1914 e 1918, uma briga muito feia entre todos eles, que a gente chama da Primeira Treta Mundial, certo? É isso que a gente vai estudar hoje. Então vamos lá, vamos tentar. Esse seria o mundo, ou seja, a cidade, certo? Não tem tudo aqui, tá faltando os pedaços, mas a gente pegou a parte que a gente vai precisar mais nessa reflexão. Então vamos começar de cá, ó. Aqui nós temos o bairro Vila América, certo? Nós temos aqui morando. Tem mais casas aqui, mas eu coloquei só para título de exemplo, né? O americano, que seria os Estados Unidos. O Brazuca, Brasil. Aqui o bairro África, ele é maior do que esse aqui, coloquei só um pedaço para a gente só saber onde está. Nós temos aqui a Vila Europa, né? Um bairro que vai passar as coisas aqui que a gente vai estudar. Então, nós temos o Portuga, nós temos o espanhol, o inglês, o francês, certo? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, tá? Nós temos a Suíça, certo? Nós temos a Bel, a favelinha da Bel, Bélgica, o PB, Países Baixos, o DIN, Dinamarca, certo? Aqui a gente tem o terreno da Lorena, onde ela plantava salsinha, mas eu acho que ela plantava outras coisas ali, porque todo mundo queria o terreno da tal da Lorena, né? Então, Alsácia-Lorena. O alemão, Alemanha, italiano, certo? Morando aqui perto um do outro. O Austin e o Hugin, né? O Império Austro-Húngaro, eles eram um casal moderno, então eles já viviam juntos, os dois, tá? Mas o Austin, ele era primo do alemão, certo? Hanô, Noruega, Suécia, tá? O russo tinha uma casa enorme, né? Imensa, tá vendo? A casa do russo pegava até o bairro Ásia. Olha só que tamanho de casa, certo? Então aqui ainda nós temos o BH, que seria Bósnia e Herzegovina, tá? E alguns países aqui, alguns caras aqui que viviam nessa região que a gente depois vou falar que região que é essa aqui. Romênia, Bulgária, tá? Albin, Albânia, Grecim, Grécia, Servim, Sérvia, tá bom? Vamos fazendo a imaginação aí. E aqui nós temos o bairro Ásia, tá? Então nós temos um outro bairro aqui. A casa do russo está no bairro Ásia, porque ela é muito grande, né? Era uma chácara, basicamente, aqui. O Otto, que também tinha sua casa nos dois bairros. Temos o China, o Indião, o Japinha, beleza? Eles estão aqui. E o bairro Oceania também, não vai acontecer muita coisa aqui, mas só para a gente saber que aqui a gente tem algumas casas aqui também. O exemplo aqui é o australiano, certo? Bom, vamos lá. Então, o que que aconteceu nesse momento, né? É, os países, os caras aqui da Vila Europa, certo? Eles estavam começando a fazer muito comércio, eles estavam ficando muito ricos, as casas deles estavam expandindo, tal, e eles tinham algumas indústrias em casa que eles estavam melhorando pra caramba, certo? Então eles estavam lá a todo vapor, né, produzindo, comprando coisas, comprando roupa nova, pondo lâmpada LED em casa, né? Aquela coisa toda que a gente aprendeu da Belle Époque e da segunda revolução industrial, né? Então, tecnologia e otimismo. Então, estavam lá comprando roupa nova, sapato novo, não sei o quê, comprando carro, avião. E os caras estavam bombando, né? Chegou o momento que os caras queriam mais, né? Poxa, a gente precisa de mais porque a gente está produzindo bastante, a gente está fazendo bastante comércio, né? Então, aquela coisa toda. Beleza. E aí eles olharam aqui para o bairro África. Olha só, quanto terreno vazio. Nossa, a gente podia ir lá e pegar uns terrenos para a gente, né?
já que assim, tá vazio, ninguém tá fazendo nada com aquilo lá, né? A gente pode ir lá e pegar, porque não tem dono, né? Então eles pensaram assim, poxa, beleza, vamos lá. O problema é que tinha dono, tá? Tinha uma galera vivendo ali. Mas era uma galera que vivia assim, mais tranquila, né? Tinha ali suas barraquinhas, alguns até viviam pelados, eles gostavam assim, de viver na natureza, né? E estavam lá, né? Eles não tinham cerca, não cercavam as casas deles, mas assim, estavam lá, né? Alguns até tretavam uns com os outros de vez em quando, mas eles estavam ali de boa. E os caras falando assim, não, gente, mas vamos lá e vamos justificar para as pessoas que a gente está indo lá para, né, construir casa para eles, que a gente está indo lá para levar o progresso, né, e eles ter casa de tijolo mesmo, levar roupa para os caras, mas no fundo eles só queriam pegar os terrenos dos caras, né, e usar para expandir seus próprios negócios. Então, o que começou a acontecer lá? O Portuga foi lá e pegou um pedaço do bairro África. Foi lá e pegou um pedacinho. O espanhol não quis ficar para trás, foi lá e pegou. Eles já estavam pegando pedaço do bairro África fazia muito tempo, né? Quem mais? O francês pegou a boa parte do bairro África, né? Então foi lá, pegou, foi organizando ali. O inglês também, tá? Depois, quem mais? O alemão demorou um pouquinho para ir pegar, mas pegou uns pedaços lá para ele. E o italiano também, certo? O italiano foi lá e pegou uns pedaços para eles. Isso a gente dá o nome de imperialismo. Então, lá, para vocês entenderem melhor, quando os países da Europa, né, começam a tomar territórios na África, na Ásia também e na Oceania também. Então, beleza. Então, Portugal foi lá, pegou um pedaço para ele, espanhol, francês, foi todo mundo pegando um pedaço ali, né? E nisso, fazendo os caras que já viviam lá trabalhar forçado, né? Aquela coisa toda que a gente sabe que os europeus fazem muito bem, né? Faziam muito bem de pegar e forçar os outros a trabalhar para eles, porque eles se achavam demais, né? E aí, os terrenos ali ficaram divididos, cada um morando no seu espaço. Isso já foi o começo da tensão ali dos caras. Por quê? Porque o alemão e o italiano chegaram depois, pegaram menos territórios. Então eles ficaram assim, poxa, velho, mas eu queria mais, né? Eu tô assim, evoluindo, eu tô crescendo no meu negócio, eu preciso de mais território. O italiano também queria mais. Todo mundo ali queria mais. Só que chegou um momento que os territórios, o bairro África, por mais que ele fosse gigante, ele acabou, né? Tava acabando. Então, assim, tipo, pô, e aí? Agora eu vou ter que tomar o território do outro se eu quiser mais, né? Vou ter que ir lá, invadir o terreno, quebrar a cerca, né? E pegar para mim. Então, começou uma tensão aí já. Então, para acontecer essa primeira treta mundial, aconteceu um monte de tensão. Uma foi essa, o imperialismo. A disputa entre os caras lá para pegar os terrenos do bairro África. Primeira tensão que aconteceu. Segunda, uma tensão nessa região aqui, ó. Essa região, como é que isso aqui chamava? Isso aqui era o Morro do Balcã, tá? Que a gente chama aí de Península Balcânica. Então, o Morro do Balcão. Aí, professor, já aconteceu treta lá no morro? Já aconteceu uma treta lá no morro. Por quê? Os caras ali eram tudo mais ou menos primo, sabe? Assim, os caras chamavam, ô, primo, tal, sei o quê. Eles eram meio parentes um do outro ali, formaram as casas tudo no morro deles e beleza, né? E aí, o que aconteceu? O Servin, ele queria dominar o morro, né? Ele queria ser o disciplina lá do morro, dominar todo mundo é primo, né? Então vamos fazer uma função grande aqui, que a gente se une e tal, e a gente vai dominar esse morro aqui, vai, né? Vai ficar todo mundo aqui, beleza? Isso aqui é o que a gente chama de panslavismo, né? Então, todos esses países aqui, Romênia, Bulgária, Sérvia, Grécia, Albânia, eles, basicamente, eles se denominavam povos eslavos, eles eram parentes um do outro, tá? Então, a Sérvia queria juntar todos os países eslavos num país só. Era isso que ela estava querendo, beleza? E era apoiada por quem? Quem que apoiava o Servim? O russo.
Por que que o russo apoiava o Servin? Porque o Servin, ele tinha essa intenção, né? Tipo, nossa, eu vou dominar o morro lá, tal, beleza. Mas ele precisava, assim, né, de um apoio de alguém maior, né? Tipo assim, de um cara mais fodão, né? Para poder ter autoridade ali dentro do morro. E o russo era esse cara fodão, né? Olha o tamanho, né, do continente dele aqui, né? Da casa dele. Era gigante. Então o cara tinha uma certa força ali, e o Servin produzindo uns negócios ali que o russo estava de olho fazia um tempo. Tá? Então o russo pensou assim, poxa, se o Servin dominar o morro, quem vai ter acesso direto a esses produtos aí sou eu, né? E esses produtos, no caso que eu estou falando, seria o petróleo. Então a Rússia estava de olho no petróleo da Península Balcânica, tá? Então, beleza, tinha os caras eslavos, né? Tinha os parentes ali, tudo do Morro do Balcão, e o Servin queria dominar, apoiado pelo russo. E aí, mas, professor, por que que você deu treta, né? Era só o Servin pegar, não sei o quê, pá, tal, era de boa. Mas aí tem um problema. Vem problema que tinha um outro morro ali na Vila Europa, né? Qual que era esse morro? Era, opa, passei um, foi mal. Era o Morro do Alemão. Ih, mas aí começa. Por quê? Porque aí o alemão vai querer dominar o morro dele também. O alemão, lembra? Ele era primo do Austin, beleza? Então ele tinha mais ou menos a mesma ideia que o Servin. Fazer os caras ali do morro, os primos, tudo, ficar todo mundo na mesma casa, na mesma função e, né, todo mundo dominar ali. Até um momento, beleza, mas e aí? Como é que isso aqui chamava? É o pan-germanismo, tá? Então, Alemanha e Áustria, povos germanos. Sérvia, Bulgária, Romênia, povos eslavos. Então, todo mundo querendo juntar os povos em um país só, em um império só, tá? Então, todo mundo ali querendo juntar os parça no mesmo morro, os primos no mesmo morro. Vamos pensar assim. Qual que é o problema? O Austin estava morando com o Guin. O Guin era meio aparentado com os eslavos, né? Meio aparentado com o Servin. E tinha um problema. Tinha o parente do Servin, o BH. Esse BH aqui, ele estava morando de favor na casa do Guin, certo? Por quê? Porque, segundo o Guin, o terreno do BH era dele. E aí ele falou assim: olha, você tá com umas dívidas aí comigo, né? Não pagou as coisas lá que você comprou de mim, então eu vou tomar a sua casa para mim. Você pode morar aí, mas a casa agora é sua. Beleza. Qual que foi o problema? O problema é que o Servin queria esse território do BH. Por quê? Porque é os primos. Eu vou deixar meu primo lá vivendo no território do outro, na função do outro, lá no Morro do Alemão, deixar o alemão dominar o BH? Eu não vou deixar ele fazer isso. E aí começa a tensão. Começa essa tensão aqui entre os povos eslavos e os povos germanos, certo? Então, essa foi a segunda tensão, que é a tensão nacionalista. Então, a primeira tensão é a tensão do imperialismo, a segunda tensão é a tensão do nacionalismo, então, disputa entre nações, tá? Disputa entre nações. Beleza, agora temos uma terceira questão. Qual que é a questão? O alemão fazia um tempo, ele tinha o domínio do terreno da Lorena, onde ela plantava salsinha, que é Alsácia-Lorena. Esse terreno já tinha sido do francês uma vez, mas o alemão e o francês entraram numa treta aí um tempo atrás, certo? Foi um negócio bem feio por conta de pensamento diferente. E aí o alemão ganhou, né? Tava mais forte ali, não sei o quê, e pegou esse terreno para ele. Beleza, então esse terreno era dele nesse momento. O que aconteceu? O francês não gostou disso. O francês estava doidinho para recuperar o terreno da Lorena, onde ela plantava salsinha, Alsácia-Lorena. Então, o francês queria logo pegar isso de volta. Então, a atenção é o revanchismo francês. A França queria tomar esse terreno de volta, esse lugar de volta para ela, certo? Outra tensão que estava acontecendo ali com o alemão. O alemão, né, na verdade, a casa dele era meio bagunçada, tinha uns primos vivendo para lá, uns parentes para cá, né, não sei o quê.
E aí chegou um momento que ele resolveu unir todo mundo na mesma casa. Foi aí que ele teve a treta com o francês, que o francês falou que ele não podia fazer isso, e ele foi lá e fez, e deu uma porrada no francês, pegou o terreno da Lorena, que ela plantava salsinha, e aí, na hora que o alemão conseguiu dominar todo mundo ali e juntar os parentes dele, tudo para dar o cacete no francês, ele já chegou dominando a parada toda. Já começou a montar comércio, lojinha, fábrica, não sei o que. O cara começou, né? Já chegou industrializado. Então, a Alemanha, na hora que ela unifica industrializada. Qual que é o problema? Por que que isso gerou um BO ali na Vila Europa? Porque quem dominava os esquemas tudo da Vila Europa era o inglês. O inglês já fazia, ó, séculos que ele dominava o comércio e a indústria mundial. E aí chegou o alemão do nada, querendo, pôr ali em xeque o domínio dele. É como se o inglês tivesse montado o Nora e o alemão real, né? Os caras estavam ali brigando por, pô, velho, eu quero ser bom, eu quero dominar o comércio ali do meu, da minha, do meu bairro. E você chegou aqui, né, querendo um pouco fazer graça e tal, e o inglês começou a ficar com birro do alemão. Ficou com medo do alemão dominar, né, passar na frente dele, coisa que ele não queria. Fazendo uma conclusão, é o momento onde o alemão começa a comprar treta com o resto dos países da Vila Europa, né? Então, compra treta com o francês, porque ele já tinha tomado o terreno da Lorena, onde ela plantava a salsinha para ele, gerou revanchismo francês, e estava arrumando treta com o inglês, porque ele estava querendo dominar o comércio ali, dominar a indústria da Vila Europa. E o inglês não estava gostando nada disso, porque quem dominava era ele. Poxa, né? Ele chegou primeiro, ele vai fazer, ele se sentindo o direito de dominar todo mundo ali, certo? Visto isso, visto isso, os caras estavam tensos, né? Então a gente viu aqui tensão pelos terrenos do bairro África, tensão na briga aqui dos morros, é um morro contra o outro. Tensão do alemão com o inglês com o francês dentro do mesmo bairro. Os caras estavam assim, né, a ponto de sair no soco. Os caras já não estavam aguentando mais. Não, uma hora aí, esse cara vai pisar no meu pé e eu vou quebrar o nariz dele. Era isso que eu estava pensando. Só que eles pensaram assim, pô, vamos começar, né? Vamos a fazer umas alianças aí, tipo assim, porque na hora que os caras chegar, a gente já chega todo mundo junto, com o pé no peito deles e já acaba com os caras, né? Vamos se aliar aí, vamos aliar as funções aí para a gente tentar sair vencedor do negócio, porque a treta vai começar. Daqui a pouco alguém vai pisar no pé de alguém e aí o negócio vai ficar feio. Então, como é que eles arrumaram essas alianças? A primeira é fácil, né? O alemão, dono do Morro do Alemão, né? Chefe ali, o disciplina do Morro do Alemão, era primo do Austin, que morava com o Guim, né? Eles já eram um casal moderno nessa época, estavam lá vivendo junto. Falei assim, beleza, a gente se une aí, né? Se alguém encostar a mão em você, eu já chego quebrando a cara, tal, a gente tá aí, né? Ninguém pode com a gente. Lembrando que o BH, Bósnia e Herzegovina, estava morando de favor na casa do Huguin, porque, segundo o Huguin, aquele terreno era dele, ele foi lá e tomou para ele, mas deixou o BH vivendo ali. Beleza, se uniram ali e tal. O italiano não tinha lá muito parentesco com o alemão, tá? Não tinha, mas ele tinha um desejo em comum com o alemão, que era ter mais territórios aqui, ter mais terrenos no bairro África. Por quê? Porque assim como o alemão, o italiano também tinha uma casa meio bagunçada ali, tinha uns primos, cada um vivendo num canto, e aí decidiu juntar a casa deles, mas isso demorou um pouco. E na hora que ele juntou todo mundo numa casa só, assim como o alemão, já tinha um monte de coisa aqui ocupada, ficou pouco terreno para eles ocuparem. Então, ele queria mais. E aí o italiano pensou assim, poxa, né, se o alemão e o Austin é, sair na treta com o francês e com o inglês, e se eles ganhar, vai sobrar terreno lá. Vai sobrar terreno no bairro África, então eu vou lá e aí é minha hora, né? Aí é meu dia de glória. Eu vou lá e pego para mim um pouquinho. Então eu vou mediar com esses caras aqui. Esses caras tá parecendo que tem umas ideias mais do jeito que eu penso. Beleza. Foi assim que se uniram.
Essa aqui é a Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Beleza? A Tríplice Aliança se formou assim. Beleza, tranquilo, né? Até então parece que está tranquilo. E o do outro lado? Do outro lado é um pouco mais confuso. Por quê? Francês, inglês e russo já tinham saído na porrada muitas e muitas vezes ao longo da história, né, da Vila Europa. Os caras não se bicavam. O inglês ia lá, falava que tinha um domínio no território do francês, do terreno dele era herança o terreno do francês era herança do inglês. Aí eles foram lá e quebraram o pau. Aí o francês resolveu um dia na vida, né? Chegou um cara lá chamado Napoleão Bonaparte na casa do francês, queria dominar a Vila Europa toda, né? Foi lá e tentou invadir a casa do russo, porque ele queria dominar todo mundo. Só que estava um inverno desgraçado na casa do russo, é frio pra caramba na casa do russo, né? A galera morre de frio lá, se duvidar. E aí perdeu. E aí o russo também teve umas tretas lá e tal, eles não se bicavam, né? Não era uma galera que se gostava muito. Mas eles tinham inimigos em comum. Eles tinham alguns inimigos em comum. Vamos lá. Primeiro, o russo. O russo, ele tinha uma treta com Austin Yugin. Por quê? Uai, gente, o russo, lembra? Ele dava total apoio para o Servin dominar o Morro do Balcão aqui. O russo queria que o Servin dominasse o Morro do Balcão. Para quê? Para ter acesso aos produtos diferenciados que o Servin produzia ali no Morro do Balcão, né? Ele queria ter o controle ali do bagulho. Mas o Austin Yugin, ele estava pondo em risco esse domínio do Servin no Morro do Balcão. Por quê? Porque já tinha dominado o BH. Daqui a pouco ele começa a pegar outros bairros, outras casas ali, né? Então, o russo queria dar um fim nesse negócio do Austin Yugin se intrometer nos negócios do Morro do Balcão. Beleza? Visto isso, já que o alemão era aliado do Austin Dugin, o russo também tinha uma treta com o alemão. Porque, poxa, ó, para seu primo lá, velho. Seu primo tá influenciando ali nos negócios que não é para ele influenciar. E o alemão simplesmente falou assim: não, meu primo vai lá sim, porque ele pode. E aí o russo já começou a ter uma treta com o alemão aqui. O francês tinha uma treta com o alemão. Por quê? Aqui, ó, o terreno da Lorena, onde ela plantava salsinha, que eu creio que ela plantava outras coisas, porque todo mundo queria esse terreno aqui. Então, o francês já estava doidinho para dar um cacete no alemão. E quem mais? O inglês. O inglês e o francês, que não se bicavam muito bem, resolveram se aliar para quê? Porque na hora de dar uma porrada no alemão, eles iam se unir, né? Então, agora é nosso momento, agora é nossa hora de nos vingar. Por quê? Porque o inglês, né, estava tendo ali toda a disputa comercial com o alemão na Vila Europa. Então, se uniram inglês, francês e russo com um objetivo: dar um cacete no alemão, vamos dizer assim, né? Eles se uniram por conta que ninguém gostava do alemão, tá? Então, é a Tríplice Entente: Inglaterra, França e Rússia, beleza? A gente diz, né? Eu deveria ter falado isso antes de passar esse slide. A gente fala assim: poxa, professor, mas você está falando de treta mundial, né? Mas eu estou vendo só a galera da Vila Europa aí. Ué, mas como assim? Então devia ser a treta na Vila Europa, e não a treta mundial, né? Bom, tem dois motivos para a gente falar isso. Um deles é porque esse aqui eram os países, eram os caras mais poderosos, né, dali naquele momento. Então eles influenciaram todos os outros. Eles se consideravam o centro do universo, né? O centro da cidade, tipo assim, era como se eles fossem os mais poderosos ali, e os outros eram só gente ralé, tá? Vamos dizer assim. E o segundo motivo é porque esses caras expandiram, né, as suas influências pelos outros países, pelos outros terrenos, com o quê? Com o imperialismo, lembra? Esse slide que tá meio mal feito, porque eu fiquei com preguiça de ficar pagando aqui, isso aqui dá um trabalho desgraçado fazer isso aqui. Então, eles tinham ali, ó, o francês e o inglês, olha lá, o francês tinha seus terrenos na África, no bairro África, o inglês também tinha seus terrenos, o alemão, por mais que menos, ó, menor, né?
mas ele tinha os terrenos ali, o italiano também, Portugal, Espanha, eles não participaram muito dessa treta não, mas, né, só para vocês verem que eles tinham. Aqui, ó, o indião estava sob o domínio do inglês, né? Então ele estava lá sob o domínio do inglês. O australiano também estava sob o domínio do inglês. Então a gente fala que é treta mundial porque os caras eram os mais fodas e porque eles tinham toda essa influência, né? Por aí. Tal. Beleza, os caras estavam lá tenso, né? Tava todo mundo tenso, só esperando alguém começar. Eles estavam esperando por quê? Porque é aquele ditado, né? Não sei se hoje em dia vocês falam isso também na hora que acontece alguma treta aí no bairro. É, quem põe a mão perde a razão. Não é verdade? Quem que vai pôr a mão primeiro? Né? Os caras estavam doidinhos para alguém pisar no pé de alguém ali e usar de justificativa para sair no soco mesmo, né? Beleza. Qual que foi então? Então nós temos um cenário tenso. Tá todo mundo tenso. Mas aconteceu uma coisa específica que foi o motivo para começar a treta toda. Que coisa que foi essa, né? O filho do Austin Dugin, tá? O Nandim, ele foi fazer uma visitinha lá no BH, né? Então, Francisco Ferdinando, quando ele vai para Bósnia e Herzegovina. Ele foi fazer uma visitinha lá no BH, certo? Foi lá, né? Entrou, ele se sentiu que o bairro era, a casa era dele mesmo, entrou, tomou uma cervejinha e tal. Acontece o quê? Que o Nandim, ele era simplesmente o herdeiro do Austin Dugin, né? Então, ele era o herdeiro. Então, Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele era o herdeiro da casa toda, né? Então, assim, era um cara importante, né? Mas estava lá de boa, né? Passeando, abriu uma cervejinha na geladeira do BH. O Servinho ficou sabendo disso e falou assim: ah, mas é hoje. É hoje que o negócio vai ficar feio pro lado desses caras, né? E mandou um cara disfarçado, né? Um espião, né? De uma organização terrorista chamada Mão Negra, foi lá disfarçadamente, entrou pela janela sem fazer barulho, não sei o quê, e deu um pipoco no Nandim. Morreu o cara, né? O cara tava lá de boa, né? Tomando uma cervejinha e tomou um tiro na nuca. Então, assim, agora o negócio ficou diferente. Por quê? Porque alguém tomou a iniciativa. Alguém foi lá e falou assim: não, agora eu tô cansado desse cara aqui interferir nos meus negócios. Vamos dar um jeito nisso aqui. Beleza. O que acontece? Com o Nandinho morto, né? Com o príncipe herdeiro falecido, o negócio fica diferente. Porque aí o Austin e o Guin foram tomar satisfação com o Servin. Pô, cara, e aí? Você mandou o cara lá matar meu filho? Você tá achando que vai ficar por isso mesmo? Pede desculpa aí, pelo menos. O cara ainda tentou dar uma, né, assim, tipo, assume aí a treta, pede desculpa. O Servin falou assim: ah, fui lá, matei mesmo. Vocês é tudo um bando de enxerido, some daqui. E aí começou o problema. Aí vem uma reação em cadeia, uma reação dominó, né, em cascata. Por quê? O Austin e o Guin declararam guerra contra a Sérvia, contra o Servinho. Não, eu vou aí, eu vou quebrar sua cara. Eu vou atravessar a Rússia, se prepara. Eu tô com um monte de pau aqui, um pedaço de ferro, vou acertar na sua cabeça. Então começou a treta. Áustria-Hungria contra a Sérvia. Quem que era o aliado do Servinho? Vocês se lembram? Celso Russomano. É, o russo, muito bem. O russo estava lá querendo que o Servin tivesse o controle ali do Morro do Balcão. E aí, na hora que o Austin Yugin falou assim, eu vou cair pro pau, o russo falou assim, pera, calma aí, filho. Você não tem que vir dar xeretar aqui no Morro do Balcão, não. Deixa os caras em paz. Então, o que acontece? O russo compra a briga do Servin e cai para cima também do Austin Dugin. Quem que era o aliado do Austin Dugin? O alemão? O alemão. E aí o alemão falou assim: opa, não, mas no meu primo você não põe a mão, não. Meu primo, ué, ninguém põe a mão no meu primo, não. E aí o alemão vai lá e declara guerra contra o russo. Quem que é que estava só esperando o alemão fazer uma cagada para resolver ter justificativa para cair em cima de pau no alemão? Os russos. É, aqui o alemão começa a guerra com o russo, ó. E quem que eram os outros? Que tava doidinho para sair de cacete no alemão?
Eu acho que é os franceses ou os ingleses, não é? Isso, na verdade, os dois, né? Os dois estavam doidinho, tava só esperando o alemão fazer alguma merda ali para falar assim, pô, beleza, agora você deu justificativa, agora a gente cai pro pau. E aí começa então esse conflito entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. E vocês veem que o italiano tá aqui só observando, né? Tipo, nossa, velho, a treta começou, o que eu faço agora? Eu não sei nem, né, dar rasteirinha de judô, o que eu vou fazer? Né? Tá ali observando. Então começou a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança, né? Em 1914. Nesse momento a gente começa a primeira treta mundial, que agora a coisa vai ficar feia. Agora vai todo mundo cair pro pau, a Vila Europa vai virar um furdunço, certo? Beleza, como é que começou isso aí? Teve quebradeira para todo lado, tá? O alemão, né, já saiu na dianteira, falou assim, bom, vamos lá. O francês quer vir tretar de novo, ele já perdeu uma vez, já tomou um soco no olho uma vez, ele vai tomar de novo. Invadiu a favelinha da Bel, né? Tadinha. Foi invadida lá. Por quê? Porque o francês, ele tinha colocado reforço na porta dele aqui e tal, janela blindada, mas ele esqueceu do quintal, tá? E aí o alemão falou assim, bom, eu vou por trás, primeiro porque por trás é mais gostoso, segundo porque tá desprotegido, né? Esqueceu de proteger a traseira aí, meu filho, né? Então tomou. Então aí o alemão foi lá, invadiu a favela da Bel e começou a tretar com o francês ali no quintal dele que estava desprotegido. Do outro lado, o alemão começou a sair com a treta no russo, né? Porque o russo estava ali e tal. E aí já tentou organizar aí essas duas frentes de batalha que ele tinha, porque é difícil lutar em duas frentes, né? Então ele foi lá e começou a fazer isso aí. Começaram a treta nesse momento aí. E do outro lado, o Austin Yugin tentou lá, bom, vou lá no Servini, vou tentar acabar com esse negócio aí, vou tentar dominar o morro do Balkan, já que agora ele matou meu filho, eu vou lá tomar as dores, né? Vou matar o filho dele também, vou matar ele, tá? Então, nesse primeiro momento, em 1914, foi uma guerra muito intensa de movimento. Os caras foram lá, não sei o que, tal, um querendo bater no outro, pedrada, jogar um pedaço de pedra na janela do outro. Não, a galera tava animada, né? Tipo, nossa, vamos lá, não sei o que. Eles achavam que uns 4 meses eles resolviam essa treta toda. Por quê? Porque eles se sentiam muito fodas, né? Eles sentiam os caras melhores do planeta Terra, né? Vamos pensar aí no nacionalismo. Eles sentiam as nações mais poderosas umas do que as outras. Só que foi passando o tempo, eles começaram a ficar muito machucados, né? Uns quebraram a perna, outros ficaram sem dente, e não resolveu lá grande coisa. Não teve muito avanço aí, cara. Estava mais se ferrando do que alcançando o objetivo de fazer o outro parar. E aí, a partir de 1915, começa a guerra nas trincheiras. Então, eles começam a pôr barricada nas ruas, tal, jogar pedra no outro, aí um levanta, tal, toma uma pedrada na nuca, vai lá, toma a barricada do outro. E aí foi, mas era bem devagar, né? Chovia, ficava aquela lamaceira toda, os caras sangrando na rua, e ficava um negócio meio assim, né? Ficava um negócio meio lento para começar, tá? O que que acontece aqui agora? O italiano estava só observando, né? O italiano estava só. Deixa eu deixar no. Opa, voltar aqui. O italiano estava lá observando, né? Percebe que nada aconteceu aqui com o italiano. Ele estava lá de boa, né? Tava olhando, esperando as coisas acontecer. E aí o inglês, né? Fez uma reuniãozinha secreta ali com o italiano e falou assim: Ô, italiano, é o seguinte, vem cá, chega mais. Você sabe que vocês vão perder esse negócio, né? Assim, você tá aliado com os caras errados. Esses caras vão perder. Primeiro, assim, eu e o inglês, né? Eu e o francês, olha só, a gente tem um monte de arma, a gente, né, tem umas facas aqui escondidas. Você não vai dar conta, né? Dá um jeito aí. Olha o tamanho do russo. Você tem noção? Que o cara tem tanto parente dele vivendo ali que dá para formar, sei lá, invadir o planeta inteiro, né? Filho, muda para o nosso lado que você ganha mais. Se você mudar, o inglês falou para ele, né? Se você mudar, a gente pega os territórios do alemão e te dá. Aí falou a palavra-chave, né? Porque o italiano só queria território.
assim, vamos colocar na real. Ele não queria tretar, ele nem sabia como é que brigava, né? Nunca venceu uma briga na vida dele. Não sabia brigar. Ah, pô, se vocês brigarem entre vocês e me der o território do alemão, beleza, eu mudo de lado. E aí o italiano, em 1915, virou a casaca. Traíra, né? Virou a casaca, mudou de lado e foi pro lado da Tríplice Entente. Continuou não fazendo muita coisa, tá? Continuou, assim, mais de apoio moral do que partir para a briga mesmo, tá? A treta continuou ali. Qual foi o outro lugar que teve umas treta também? Foi entre o alemão e o inglês, tá? Só que entre eles era diferente. Por quê? Porque o inglês tinha um corguinho aqui, ó, em volta, e os caras não conseguiam passar, era muito fundo, tinha muita lama, né? O inglês vivia meio isolado, né? Lembra, Inglaterra é uma ilha, lembra disso? Sim. Então, assim, não tinha como ir. E, assim, os caras até tinham uns avião nessa época, mas não dava para carregar gente, né? Desembarcar, ou pegar bomba, jogar. Não tinha nem muito combustível nessa época, tá? Não tinha capacidade de combustível. Então, assim, o que eles tiveram que fazer? Tretar ali pelo mar, né? Então, a treta entre a Alemanha e a Inglaterra foi mais por meios marinhos, né? Submarinos, navios e tal. Beleza. Essa é a primeira parte, então, da treta mundial, né? Então, os caras foram lá, começaram, não sei o quê, depois partiu para essa guerra de trincheiras a partir de 1915, e tava uma coisa muito cansativa, né? Tava uma coisa muito cansativa. Por quê? Porque ninguém resolvia nada, todo mundo tomando pedrada, morrendo, mas assim, e aí? Não resolve esse negócio, não vai para frente, né? A partir de 1917, algumas coisas começaram a acontecer que vão mudar o cenário dessa treta aí. Primeiro, como eu falei para vocês, né? Entre 1915 e 1917, os caras estavam esgotados, né? Exércitos estavam esgotados, os países destruídos, então as casas com vidro quebrado, porta quebrada, né? Queimar os quintal tudo queimado. Então, assim, a galera tava ali sofrendo, né? E falta de recurso, aí começou a faltar coisa. Pô, você tá todo mundo brigando, quem que vai trabalhar para ganhar, para comprar comida, né? Os caras só ficam o dia inteiro, né, pondo prego no pau para sair dando martelada nos outros, tal, mas e aí, quem está produzindo comida? Quem está plantando? Quem está indo trabalhar? Não tinha, tava todo mundo pensando na treta, e aí começou a faltar comida, começou a faltar até coisas para continuar a briga, né? Os caras antes andavam com a ripa de metal, né? Agora tá brigando com graveto, eles estavam tendo dificuldades de se armar, certo? E aí, em 1917, algumas coisas começam a acontecer. O russo, vamos dar uma analisada nessa chácara, nessa fazenda do russo, né? E a fazenda, eu falo fazenda porque era realmente o russo, tinha mais terreno de plantação, de não sei o quê, do que casa ali mesmo, tá? Era uma grande chácara mesmo. Então, a Rússia, no começo do século XX, era muito agrária, tá? A galera trabalhava tudo no campo, tinha muitos camponeses, poucas cidades e pouca industrialização, tá? Lembre-se disso para nossa aula de amanhã. Ela era muito agrária, beleza. Então ali tinha muita gente vivendo de fazendinha, tá? Tinha um problema. Não sei se vocês se lembram, mas na Europa, lá no século XVIII, né? Os caras começaram a matar os reis tudo, né? Teve a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. Já não tinha mais rei, assim, né? Tinha alguns tal, mas não era uma galera que mandava de forma assim, tipo, nossa, ele é o rei, eu tenho que beijar os pés dele, né? Já não tinha tanto isso na Vila Europa mais. Mas o russo, né? O dono da casa do russo, o czar Nicolau II, ele mandava feito um rei ali. Ele era um czar, ele mandava, ele era autoritário, ele falava para os outros que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. O russo estava meio atrasado no tempo, tá? Parecia a França no século XVIII, a Rússia no começo do século XX ainda, tá? Por quê? Porque tinha o czar, o cara tinha algumas pessoas que moravam com ele, que era nobreza, e os caras eram ricos pra caramba,
tinha poucas indústrias, então, assim, o russo vivia basicamente de plantar coisas, de fazenda mesmo, e era um país pobre, por mais que fosse gigante. O czar e a nobreza, não, eles eram muito ricos, mas o resto da população, o resto das pessoas que viviam na casa do russo, era tudo bando de gente pobre, tá? Eles eram muito pobres, tá? Não tinha muito recurso. E aí o russo foi lá, comprou essa briga com esses caras, né? Pegava os caras das fazendas que não tinha treinamento militar, que não tinha arma direito, e jogava eles para tretar com o alemão. E os caras só tomavam cacete, né? Só tomava porrada. Por quê? Eles não sabiam lutar. Eles não tinham nem arma direito, porque não tinha recurso. E eles começaram a ficar insatisfeitos com um monte de coisa, até que juntou uma galera e falou assim: gente, vamos tirar esse cara do poder? Porque não tá certo isso, não. Ele tá, né, tá abusando. E aí aconteceu o quê? A Revolução Russa, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. Aconteceu a Revolução Russa, né? Os caras se juntaram, falaram assim, agora a casa não é mais do Nicolau II, agora a casa é nossa e a gente vai reformar essa casa aqui. E uma das coisas que eles fizeram na hora da reforma, né, na hora de tomar a casa do russo, do Nicolau II, foi tirar a Rússia da treta. Então, em 1917, nós temos a Revolução Russa, tá? E eles assinam um tratado de paz com a Alemanha em 1917. Então, já param de brigar em 1917. E em 1918, eles saem do negócio. Então, percebe que começou algumas coisas a acontecer aqui. O que mais? E aí, o que mudou realmente, assim, que fez a coisa andar para frente? Lembra que eu falei para vocês que o inglês, o francês, estava só preocupado com fazer arma, brigar e não estava produzindo nada de alimento, né? Até arma mesmo eles estavam começando a parar de produzir. O que acontece? O americano, um cara muito esperto, um cara muito inteligente, ele vê uma oportunidade de ficar rico com essa treta toda que estava acontecendo na Vila Europa. Como? Vendendo coisas para o inglês, principalmente, para o inglês e francês. Então ele ia lá, mandava comida, ia lá, mandava arma, né? Tipo assim, nossa, velho, olha o que eu tenho, tô produzindo, compra aqui, pega um empréstimo, depois me paga, na hora que você ganhar essa treta aí, você me paga e tal. E o americano estava mandando recurso para o inglês, o que estava começando a pender ser favorável para o inglês, por quê? Porque o alemão e o Oxinguin não tinha ninguém para mandar comida para eles, eles estavam assim, né, complicado ali. O russo saiu da guerra, então aliviou um pouco aqui o alemão, não precisava mais brigar nessa parte aqui, mas ele estava sentindo necessidades também, né? Qual que foi o pensamento burro, né, do alemão? O pensamento burro do alemão foi: eu vou destruir um barco do americano, eu vou lá, vou jogar uma bomba nele para ele não mandar mais comida nem arma para o inglês, né? Então levou um submarino lá e destruiu um navio americano. Aí o americano falou assim: olha, cara, eu tentei assim, né? Assim, eu tentei não me meter, eu tentei só mandar comida ali para inglês, mas você tá pedindo, né? Você pediu. Agora eu vou entrar para a guerra com armas, né? Então ele estava descansado, comeu bastante, estava um monstrão, né? Então foi lá, só pronto, agora é minha hora. Foi lá e entrou na guerra em 1917. E começou um movimento de mandar exército, e realmente o exército dele estava bem descansado, bem treinado, né? Os caras estavam em guerra há 4 anos, cansados, não tinha mais nada, e começou uma nova guerra de movimento entre 1917 e 18. E aí, com esse apoio dos Estados Unidos, com esse apoio do americano, aí o inglês, não, agora é nossa hora. E começou, né? Começaram a cair para cima, o alemão já não tinha mais como barrar os caras, estava cansado, estava todo quebrado, né? E aí começaram. Nesse momento, a Tríplice Entente vence a treta, né? Com a ajuda do americano que chegou no final e sentiu o Todo-Poderoso, porque, nossa, olha só, eu cheguei depois, dei um cacete nos caras, não sei o quê, eu sou foda. E aí começou esse pensamento que os americanos têm até hoje de que eles são fodas, né? De que eles são o melhor país do mundo e eles têm o direito de ir lá invadir os outros para resolver a parada toda, tá? Como que ficou a situação, então, da treta, depois que a Tríplice Entente vence? Primeiro, o italiano, né? O italiano foi enganado.
simplesmente, não deram terreno para ele, tá? Ninguém deu terreno nenhum pro italiano. Ficou lá esperando a porra toda acontecer e não ganhou nada. Quem mais? O Austin e o Guin tomaram um cacete na hora que os caras começaram a vir, né, tal, deixou de existir, então se separaram, falou, olha, não, isso aqui, você me enganou, eu achei que a gente ia ganhar isso aqui, se separaram, né, se divorciaram, cada um foi pro canto, e deixou de existir o Império Austro-Húngaro, tá? Começou a surgir vários países. Aqui eu esqueci de colocar o Servinho, ele vai conseguir um domínio aqui maior, vai juntar uma galera numa casa só, tá? E o alemão foi culpado por tudo, tá? Então a Alemanha foi culpada de tudo que aconteceu e sofreu várias sanções, todo mundo começou a criticar ele, né? Foi lá, tomou um monte de território dele, então, o terreno da Lorena foi de novo para o francês, os terrenos na África, o francês e o inglês pegaram, tá? Então, o alemão tomou o maior prejuízo com o fim da treta mundial. E aí, professor, aí acabou, né? Foi a grande guerra, como eles falaram? Não, não acabou, tá? Porque aqui vai acontecer um monte de tensão depois, né? Principalmente por conta da Alemanha ter sido culpada, da italiana ter sido enganado. Então vai surgir uns caras aqui, um tal de Hitler, por exemplo, que vai começar a querer retomar todos esses territórios depois, dizendo assim, poxa, a gente é foda, a gente tem que ir lá e tomar de novo. E vai acontecer umas coisas aqui com o americano que vai influenciar a segunda treta mundial, que vai ser onde o alemão vai falar assim, poxa, eu quero tudo de volta, eu quero pegar tudo isso para mim outra vez. E aí vai ter um período aí de tensão e depois vão tornar a sair no palco um com o outro.